Imagina se eu ficasse preso. Nossa. Depois você vai contar como é que foi esse processo. Você falou, não, mano, vamos progredir, deixa eu melhorar isso aqui. Mas continue sua história da onde tava a parte da igreja conservadora. Então eu cresci nesse mood, nesse ambiente. O tempo inteiro. Então eu era muito envolvida na igreja, eu era muito envolvida nas células. Então, na igreja que eu participava, era uma parada que acontecia com muita naturalidade. Você entrar na igreja, você ir pro encontro e você se envolver na igreja, você ser líder de célula, você é líder de treinamento, aí você é líder de célula, aí depois você se torna discipulador, que é líder dos líderes. Aí depois você se torna, eventualmente você pode decidir, aí você vai ser pastor ou pastora, ou, sei lá, ministra de louvor, ou profeta, aquela coisa toda, né? Que falam que deve ser as profissões. Caramba, sei lá, tem toda uma... Não sei como é que uma hierarquia da igreja. E eu não conseguia me ver, eu sempre tive um problema em me ver nas quatro paredes, assim. Eu sempre tive um problema em me limitar. Sempre tive um problema muito grande, talvez por crescer sendo limitada. E eu sentia que as coisas que eu queria e me identificava eram muito distantes do que eu realmente podia, do que eu achava que podia. Então, assim, toda essa minha experiência, em toda a minha infância e adolescência, eu acreditava que gostar de menina era errado. Então, pra gostar de menina eu tinha que ser homem, eu queria ser homem quando eu era adolescente. Quando eu era menor, assim. Acho que antes um pouco de ter... Até um pouco antes de ter 13, 14 anos, porque eu já estava um pouco mais consciente, eu já sabia. Você já com 15 anos eu já sabia. Você assim, já sabia e não sabia nominar ainda? Exato. Era uma coisa meio... Na minha infância era uma coisa meio assim. Abstrata. Era meio abstrato, porque eu pensava muito em meninas, era uma coisa que me chamava muita atenção. Só que eu também já tinha informação de que não podia. Então era tudo muito confuso. Você sentia, mesmo criança, a diferença da amizade, eu quero dizer assim, sabe? Porque normalmente quando a gente é criança, o que acontece entre meninas e meninos é ter briga, a gente odeia os meninos, as meninas odeiam os meninos, os meninos... Tô tentando lembrar de meninos que eu... odeiam as meninas, porque meio que tem uma atração ali que a gente esconde na briga. Aí depois que né? passa lá pro, sei lá, pro 6º ano, pra 5ª série, aí começa... o trelelê. Então, mas antes... eu acho que eu escondia muito bem, assim, de mim mesmo. Porque eu acho que as pessoas que me viam, assim, elas sabiam, de alguma forma, assim. Até quando a gente fala de estereótipo, assim, é uma coisa que fica meio que subentendido. Porque, como eu falei, eu achava que eu precisava ser homem. Então, ainda mais naquela época, o conceito de masculino e feminino ainda era mais do que hoje. Sim. Que a gente tá tentando... obrigada, Bruninha. Tu quer mais hidromel, inclusive? Aceita? Já tá acabando, hein? É mesmo? Gente, tão me embebendo. Eu ofereci, ela aceitou. A minha taça do Game of Thrones, que eu nunca assisti. Nem eu. Posers! É de Game of Thrones mesmo? Aham. Nossa, e essa bebida hidromel. Fã de Game of Thrones aqui Morreu. Ia se sentir muito incompreendido. Desculpa, galera. Se puderem trazer guardanapos, por favor, galerinha. Tamo junto. Onde eu tava? Calma aí, você tava... Pera, já que interrompeu... Deixa eu falar uma coisa. Claro. Vocês estavam brincando... a gente... Não, é porque eu não ia interromper pra falar isso. É porque como parou, eu preciso falar. Eu demorei pra perceber o que aconteceu. Vocês estavam brincando nisso. Porque a gente se parece, a roupa parecida, não sei o quê. Vocês viram como minha filha chegou? Sem combinar comigo? Tá igual você. Ela tá de um moletom rosa, calça preta e tênis branco. Só que a Day errou, porque ela não veio com a roupa igual a minha. Vou dar os parênteses. Eu ia vir com a roupa exatamente igual da Yes. Eu sou muito gringa, né? Yes. Nossa. E eu coloquei um cropped preto, colado, exatamente igual esse. E minha calça também é assim, só que eu troquei e falei, acho que ela vai igual. E ela veio. Você trocou porque falou, acho que ela vai igual. Sim, eu achei que ia pegar mal, mas na real, ia devia ter brincado bem. com isso. Podia, cara. Tarde demais. Depois a gente faz uma foto nós 4. Fechou. Sim, você veio os dois parzinhos. Olha lá, vem gente, aqui. alguém, por favor. Olha lá. Não faz sentido. Perfeito, a vida ela é o... não sei o que verso. Vênus verso. Não tem uma piada muito específica pra isso. Mas, bom, você tava falando... sobre as amizades. Enfim, com meninos e meninas. Desde criança, eu nem consigo lembrar, assim... Eu lembro que tinha um menino que eu gostava, mas eu lembro que uma amiga minha, que eu consigo lembrar dela com mais
Clareza? Ela também gostava dele. E hoje eu me pergunto se não era, tipo, uma parada de eu tentando chamar meio que a atenção dela. E achando que tinha que ser aquilo, mas era sempre, tipo... Eu lembro que eu, criancinha, assim, eu queria meio que chamar a atenção dela, assim, sabe? Não necessariamente do menino, assim. Mas eu era muito nova, então não tinha como eu dar nome pra essas coisas. Não era consciente. Porque, na verdade, você dizer pra ela que também gostava dele era uma maneira de você criar um laço com ela, tipo assim, olha como a gente se parece. Sim. Né? Sim. Olha como a gente tem coisa em comum. Faz Inconsciente, né? Era Faz uma todo coisa, tipo sentido. assim, isso Total. vai aproximar a gente. Sim. E é engraçado, porque eu lembro dela, assim, como uma das minhas primeiras crushes, assim. Eu lembro que eu sonhava com ela. Tipo, que Prossiga. Não, sim. E, tipo, eu lembro que eu estudei muito tempo, assim, com ela. Até eu já ficar adolescente. Só que quando eu era adolescente, eu era aquela crente que ia evangelizar você. Sei. Então, eu era uma crente diferente, porque na igreja eu era meio incompreendida por ser diferente. Eu já não gostava das mesmas roupas, eu já não gostava das mesmas músicas. Teve uma época na minha adolescência que inclusive, é por isso hoje que eu tô voltando, assim, a cantar um pouco de pop punk, porque na minha adolescência era o ritmo e o gênero que eu ouvia e que me ajudava a lidar com todas as minhas confusões e todas as minhas questões. E eu lembro que eu tentava achar bandas gospels de rock pra me sentir confortável ouvindo, porque às vezes nem Paramore eu podia ouvir. É mesmo? Assim, eu me sentia culpada e tal. Na sua casa teve essa conversa de, tipo, escuta outra coisa. Era uma conversa de sempre Abaixa o ter som. que ser... Minha mãe sempre foi... Ao mesmo tempo, minha mãe sempre foi muito livre, assim, comparada com outras famílias que têm realmente esse cunho mais religioso, comparado com essas outras famílias, eu diria que eu até tive mais liberdade, assim. Porque eu falava pra minha mãe, vou pra vigília orar, ela acreditava que eu ia pra vigília orar, e eu realmente ia, e eu ficava a madrugada inteira na igreja, assim. Era uma vida que eu levava e eu investia muito tempo, muita energia. Só que chegou um momento que eu comecei a falar pras pessoas, e eu comecei a me envolver no Ministério de Louvor. Então, meu envolvimento com a música começou aí. Acho que quando eu tinha uns 13, sei lá, eu já tocava no louvor da célula, mas assim, eu comecei a cantar na igreja, com o microfone, no púlpito. E era uma igreja grande, é uma igreja grande, na verdade. Então, a igreja ali tinha no mínimo 3 mil membros, assim. Então, Em Goiânia. Em Goiânia. É uma igreja muito grande, ela tem até fora do país, assim. Não vou falar nomes. Fala não vou sim. falar nomes. Não vai mesmo? Vou falar nomes. Tá. Não vou falar nomes. Não é a Hillsong. Não é a Hillsong. Tá. É Antes aqui em que eu São queria Paulo. muito que fosse a Hillsong. A Hillsong é tudo, eu acho. Eu frequentava. Eu acho a amo. Hillsong da hora pra caramba. Inclusive, eles eram uma referência. Pra mim, eles também eram muito julgados por ter o estilinho mais diferentinho, assim, do que o convencional e o tradicional. A gente vê O louvor da Hillsong é tudo. tudo. E era uma inspiração. E também pelo fato de eles não ficarem presos naquelas 4 paredes. Eu vi eles fazendo tour. E eu falei, cara, é isso. Eu tinha muito medo, eu tinha pavor de imaginar que a minha vida ia ser a vida inteira cantando pra aquelas pessoas, naquelas 4 paredes. E aí eu fui crescendo e eu fui começando a ter, tipo, mano... E eu criava universos paralelos, assim, no meu quarto. Então, no meu quarto eu tinha Fake. Por isso Já que ouviu essa letra antes? É claro. Né? Exato. Agora que Fiz eu a peguei. referência. Agora que eu A sua peguei. própria sim. referência? Finalmente, pode Aham. falar. Mas eu tive que criar universos paralelos pra sobreviver, assim, porque tudo à minha volta, na minha realidade física, eu não podia ser quem eu era, não podia gostar de meninas, não podia ouvir as músicas que eu ouvia, não podia necessariamente usar as roupas que eu queria usar. Tudo pra mim era muito impossível, assim. E aí, eu fazia fake no Orkut. Então, no meu fake no Orkut, eu usava a foto... Antes do Crepúsculo, tinha RBD. E eu usava a foto do Poncho. Eu usava a foto, sabe? E aí, eu já fui a Dulce também, no fake. Mas aí, quando eu queria muito, muito namorar as menininhas. Do Aí Orkut, do outro fake do do outro Orkut. fake. Aí eu queria namorar, eu queria estar com o icon do Poncho e namorar a Dulce. Mas, na realidade, eu queria estar com o icon da Dulce e namorar a Anaí, por exemplo, entendeu? Aham. Mas eu não podia. Então, eu criava esses fakes, essas alternativas. E me imaginava, assim, em cenários onde eu estaria aceitando o Grammy, onde eu estaria cantando num estádio muito lotado. Sempre fora daquele mundo que eu realmente pertencia naquele momento. Que louco, né? Exato. E eu acho que é por isso que as pessoas
se identificam comigo, assim. E aí depois, em Fifth Harmony, foi quando eu tava começando... Foi quando eu comecei a entender de verdade que tinham mundos além do meu, porque eu já tava um pouco mais velha em Fifth Harmony, bem mais velha. Tipo, uns 16? Não, eu tava mais velha. Foi em 2000... Não, nossa, faz muito tempo. Já faz 2012. uns 9 anos. Você tá com 26... Então eu tinha 18, 17. 17, 18, 19, essa era, assim, que eu já tava com o libido já lá, meu Deus do céu, né? E aí, Fifth Harmony... tinha passado a então, puberdade eu já fazia um sabia dar nome, então eu sinto atração por mulher, não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. E enquanto isso, eu na igreja ali eu era líder de cela e eu atraía esse público LGBT pra igreja. E eu pregava pra essas pessoas, porque eu queria ter elas perto de mim. Eu falava que era uma fase, ou então eu falava que a tentação não definia a identidade delas, porque era uma coisa que eu falava pra mim, que falaram pra mim, e eu achei que fez sentido. E eu falei pra mim, a minha tentação não define a minha identidade. Até eu falar, mano, eu nasci assim, mano. Não, eu nasci assim, mano. Tipo assim, se Deus não queria que eu fosse assim, por que ele me criou assim, mano? Tipo assim, vai de contra ele mesmo. E tipo assim, se ele quer que eu tenha uma vida boa, perfeita e agradável, não faz sentido eu ficar a minha vida inteira me escondendo com esse negócio, ainda falando que foi ele que me pediu pra esconder e viver infeliz a vida inteira. Que Deus... Aí eu comecei a crescer e falar, mano, isso é muito contraditório, isso não tá me batendo. Eu fiz seminário pastoral. E eu tentei o visto pra ir pros Estados Unidos. E meu visto foi negado, eu chorei que nem uma criança. Eu falei, mano, eu era pra ir lá. E eu lembro que eu tava de papo com um mano, que eu ia fazer a corte com ele, com plano pra casar já. Que? E, tipo assim, nunca nem tinha beijado na boca dele, graças a Deus, nunca beijei. Mas assim, o visto foi negado e eu fiquei tipo, mano... Tentei. Achei que era isso, não é isso, beleza. Então, aí no seminário pastoral, assim, eu levantava a mão, eu sempre questionei. Eu falei, então, mas você falou isso, mas eu li isso, porque eu li a Bíblia várias vezes. E aí isso me possibilitou tirar as minhas conclusões e, tipo, viver como eu acho que tem que ser, do jeito que eu acho que, tipo, Deus me fez pra viver uma vida plena, feliz e boa. E agradável, e não infeliz, não tem a ver, assim, com tudo que eu ouvia. E aí eu falei, mano, isso aqui não tem a ver comigo, não quero. E... Deixa eu fazer um parênteses. Pode ficar à vontade. Eu também fui criada na igreja, fiz primeira comunhão, só que era católica. Fiz primeira comunhão, crisma, grupo de jovens, retiros, cada 3 meses tinha retiro, tudo assim. E eu também era mega envolvida, super, assim, envolvida. E o que me afastou... Olha que loucura, o que me afastou da igreja foi... Eu casei e eu me separei. E aí, quando eu me separei, veio um papo do tipo assim... Olha, você não pode mais comungar. Não, você não pode mais comungar porque não é bem visto e tal a mulher divorciada. Eu falei, mas o dízimo pode pagar. É isso que eu tô entendendo? Porque aí, se eu não faço parte, eu não faço parte, né, querido? Eu faço parte ou eu não faço? Porque tá bonito, né? Aí eu fui pra tentar a anulação, porque você pode fazer. Não é um processo fácil, mas tem como fazer. Eles aceitam isso. Aí eu fui tentar a anulação. Na época, isso era 2005, por aí, que eu fui tentar a anulação, me cobraram 5 mil reais. Falaram que era porque tinha os trâmites de tipo, tinha um documento que precisava levar, ir pra Roma e tal. Falei, por 5 mil reais eu vou pessoalmente em Roma e converso com o Papa. Por 5 mil. Enfim, e aí foi passando, eu falei, quer saber de uma coisa? Não, pera. Desculpa, você ia ter que fazer um negócio com o Papa. Não. Pra poder... porque precisava passar, tipo... Pra poder ir pra igreja? A diocese, ia passar pra arquidiocese, ia passar pra não sei o quê, ia lá pra... Aí é que eu me pergunto. Aí... Essa pessoa é melhor do que Deus? Eu fico me Então, perguntando essas coisas. Mas aí, sabe qual foi a conversa que eu tive com um cara que era meu amigo, que ele era ministro da Eucaristia na igreja, e ele me falava assim, não, porque você tem que entender, porque o casamento, não sei o quê. Falava, ok. Eu falava, tá bom. Vamos fazer uma conta rápida aqui, só porque, né? Só pra gente... Um raciocínio rápido. Falava, Deus é pai, né? É pai, o conceito de pai. A gente tem Deus como pai. Aí eu falava assim pra ele, se o meu pai carnal, meu pai que comeu minha mãe eu nasci, meu pai pessoa... Exato. Humana... Obrigada. Não, às vezes tem que falar assim para as pessoas entenderem. Se o meu pai, ser humano, que tem tantas falhas quanto qualquer outro ser humano, Obrigada. se esse cara quer me ver feliz e ponto... Ela vai te dar um abraço. Eu vou te dar um aplauso. Como que eu posso acreditar que Deus
não quer me ver feliz e ponto. Se eu não tô fazendo mal pra caralho de ninguém. E aí é que eu vou te levar aquele questionamento lá que, tipo, eu nunca entendo. Eu acho que o que levou à queda de Lúcifer... Vamos, já que a gente quer falar de Bíblia, vamos falar de Bíblia. O que levou à queda de Lúcifer foi ele se achar melhor do que Deus. Sim. Então Deus tá desde o começo da fucking humanidade tentando falar, então, o que fode vocês, amados, é vocês se acharem uns melhores do que os outros. E quando você aponta pra mim falando que eu não posso fazer alguma coisa que você faz porque eu sou... Porque eu separei do casamento, ou porque eu beijo alguém que você não tem vontade de beijar, Eu tô em você tá me pecado. dizendo que você é melhor do que eu. Você tá me dizendo que você se parece muito mais com Lúcifer do que com o próprio Deus. E aí vamos conversar sobre isso. Exatamente. Porque o julgamento já é o pecado. Porque até onde eu sei, Jesus veio na Terra pra que a gente fosse livre dessa porra toda. E ele tentou e tentou e tentou várias vezes. Ele tá, tipo assim, o que eu entendo disso é, tipo, beleza, ele entendeu lá, ó. O que fudeu tudo aqui foi uma pessoa se achar melhor do que eu. E Deus é Deus. Ele não tem como deixar de ser Deus. E se ele falou uma coisa, ele tem que cumprir. E se ele falou que ele ia fazer um bagulho que, tipo, se caso comesse lá, o negócio ele ia ter que fazer. Porque se ele não fizesse, ele ia deixar de ser Deus na mesma hora. Ele não pode deixar de ser Deus. Só que como eu vejo Deus hoje, é ele numa tentativa infinita, porque ele não se cansa de tentar mostrar pra gente que, gente, vocês não entendem que, tipo assim, o que tá lascando com vocês é vocês se dividirem entre polos opostos e se acharem uns melhores que os outros. Foi isso que fudeu o Lúcifer lá atrás. E vocês estão falando aí no meu nome. No meu nome. No meu fucking nome. Vocês estão falando isso? Vocês não entenderam lá em Gênesis, vocês não vão entender agora em 2021. Esse que é o foda. Esse que é o foda. É esse que é o foda. Isso. Daí chega... E aí, é não dá, exatamente eu não isso- entendo. é exatamente isso aí que a eu pessoa penso. que vem com a Bíblia pra mim debaixo do braço tentar falar alguma coisa, fala, não. Desculpa. Eu já Só o fato li de você isso. tentar ver aqui e falar pra mim que você é melhor que eu, porque tá com a Bíblia debaixo do braço, já te deixa errado. Falar pra mim que eu tô indo pra um lugar que você não vai porque você vai pra esse lugar. Porque eu posso nomear várias outras coisas que você também não tá de acordo com a Bíblia. E aí a gente vai conversar. Então a gente vai se encontrar todo mundo no inferno tá de mão todo mundo dada. igual. É isso. que Pelo é. menos a gente tá no mesmo busão pro Estamos inferno. no mesmo barco. Tá todo mundo no mesmo busão pro inferno. Se for pensar por esse lado. sim. Entende? Essa é a minha cabeça. Eu fico, mano, não faz sentido. E pode vir, mano, quem for. Pode vir o Papa aqui. E falar assim, você vai pro inferno. Eu falei assim, pois eu que vou pro inferno. Porque Deus me criou assim, ele vai me levar pro inferno. Eu vou lidar com isso, mas eu não vou viver de um jeito infeliz. Porque eu acho que... Porque, primeiro, eu não quero... Ai, por medo de ir pro inferno, eu vou ser... Não vou ser lésbica. Isso não faz nem sentido. Deus ia te Ou amar ent- por você deixar de quem você é? Tá ligado? Deus ia te amar Exato. mais porque Por você me- deixa e não por medo de ir pra algum lugar. Ou então, ai, porque eu quero o bem bom do céu e o ouro e a prata. E aí eu vou tentar ser a Madre Teresa. Boa sorte. Boa sorte, amor. Boa sorte, porque não existe, tá ligado? Não existe. Então, assim, tem uns julgamentos que eu fico olhando assim, e eu E me até- coloco nesse lugar também. Porque pra mim é todo mundo. É tipo assim, quando eu me acho melhor que outra pessoa, eu não tô me parecendo com Jesus. Porque a imagem que eu tenho de Jesus, do evangelho da Bíblia, é quando os religiosos chegaram nele e falaram assim, aqui é a puta. Lá fala que a gente tem que apedrejar ela em praça pública. Aí ele, vocês não têm pecado, não? Se não tiver pecado, apedreja. É isso que Jesus falou. Então, como eu vejo, pra mim é muito óbvio. Por isso que às vezes eu nem discuto com essas pessoas. sim. Eu fico, tipo, Pra você tá mim falando também da é- Mas Bíblia você pra já mim. discutiu? Tipo assim, eu já tive que falar, discutir não, mas eu já troquei ideia com minha tia, que é pastora, e a gente tem um papo super saudável, assim. Ela fica ouvindo, eu fico ouvindo ela. E, tipo, pra mim é uma coisa que não tem negociação. bem resolvida pra Tá muito vocês. bem resolvida pra mim isso. Tá claro Tá na sua muito cabeça. claro na minha cabeça. Pra mim, essas pessoas que estão confusas nesse sentido. Nesse sentido, não que eu, tipo assim, nossa, eu entendi, nossa, porque eu sou... Não, porque pra mim é muito simples, assim, falar que Deus é amor e depois eu tento falar outra coisa que elimina essa possibilidade dele ser amor. Eu falo, gente, Jesus então... te ama, mas não do jeito que você é, Você hein? sabe, Parabéns, hein? cada vez mais eu conheço mais gente eu fiquei puta. Pode ficar, que é velho. muito ligada a Deus. Eu sou muito ligada a Deus, mas que não tem a religião. Que não tem a coisa da missa ou do culto ou sei lá o que for,
mas que tem uma ligação muito próxima com Deus. Eu me sinto muito próxima. Eu tenho as minhas orações, mas eu creio em Deus também. mas não é tenho uma religião Pois nenhuma. é isso. Eu vi uma frase um dia que eu achei maravilhosa, que falava assim: Deus é massa, o que foge é o fã-clube. Isso Exatamente isso. E isso serve muito pra isso, várias né? divas pop também. Mas não é da Dai não, tá? Não, o meu não. O dela não, Olha, não. vocês não vão cair nessa... Ó, não permito alguém falar isso de vocês. Mas é muito isso mesmo. Agora assim. pensem nesse cenário que vocês trouxeram para uma criação de uma família muçulmana, que foi a minha. Uau. Né? Onde eu não podia nem usar regata, que era feio. Blusa sem manga. Eu não podia namorar, não podia beijar, senão eu era uma desonra. Eu não podia gostar de ninguém sem casar, senão eu era uma desonra. Então, Caralho. outro cenário também Sim, pesado total. aí. Muito. Muito, É porque daí cara. tem um agravante ainda, um né? agravante. Porque ali, você tava sendo levada a namorar alguém que você não queria. Eu não podia beijar na boca dele também. Mas eu digo assim, tava se encaminhando ali uma, né? É tipo, você pode fazer essas coisas. Exato. Aí chega num lugar onde você não pode fazer coisa nenhuma. Exato. Nossa. Né? Uhum. Você não pode cumprimentar esse homem, porque ele não é da nossa família, então não cumprimenta na frente de ninguém, porque é desrespeito. Ele não pode cumprimentar você, tá bom. Você não pode comer tal coisa na frente dos outros, tá bom. Não pode assobiar. Mas o que eu posso fazer, mano? Então, Esfirra? Tá liberado? Esfirra? isso daí é a rodo. A única coisa que tá liberada. cara, o que eu fico... Não Pô, criticando vocês, família, mas não me identifico. então, esse é o meu problema, que tipo assim... mas vocês estão falando mal. É tipo, não, eu tô falando do que isso fez pra mim. Do que fez comigo. E do que eu vejo fazendo com outras pessoas. Agora, se você se sente confortável indo à igreja todos os dias, se envolvendo na igreja, sendo líder de célula, que você faça isso, você seja muito feliz, só que você não tente... Não estabelece isso estabelecer isso como regra e padrão pra felicidade de outras pessoas. Sim. E assim, a mesma coisa pra mim. Eu não posso estabelecer o meu estilo de vida como um padrão de felicidade, porque eu tô feliz hoje. Aí, beleza, aí eu falo pra você, pra você ser feliz, você tem que fazer o que eu fiz. Tá? Você tem que... Aí eu começo a falar tudo que eu já fiz. Aí você vai ter... Que é uma coisa que, inclusive, existe. As pessoas cobram dinheiro pra falar exatamente isso. Sim, eu vou falar, Na cara, real, mas eu não me identifico com a sua vivência, e, tipo assim, velho. e a gente tem um problema de assumir quando as coisas não estão... Porque pra mim a prova de liberdade é você estar aqui num lugar, eu estar aqui agora e falar assim, não tô me sentindo bem aqui, vou levantar e vou sair. Jura? Toda aí. Pra mim... A gente tá fazendo A tudo. gente tava adorando, cara. De uma 10 ferrinha. Você falou do seu coração? Não, agora foi uma atuação.